tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca. Hoje a gente vai falar com a Juliana dos Santos, ela que é responsável pelo Shopping das Divisórias. Ela vai falar um pouquinho sobre a história da empresa, o serviço que a empresa presta e que tipo de trabalho que o Shopping das Divisórias realiza. Juliana, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigado, o prazer é meu. Ô, Juliana, me conta uma história aí. Como é que uma moça está à frente de uma empresa? A gente tem essa ideia sempre pré-concebida, né? Que são os homens que constroem, que trabalham com, né, nisso aí. Essa é uma ideia, obviamente, que não procede, né? Tanto é que você está à frente da empresa. E como é que foi esse negócio de você se envolver nesse tipo de atividade profissional? Então, eu já vinha desse segmento, né? Uma situação que a gente vai corrigir aqui. Não é o shopping, é a shopping. Por que é a shopping? A shopping por ser esse lado mais feminino, né? E de mulher estar à frente, mesmo num segmento tão masculino, né? Que são as obras. E por ter conhecimento que a Shopping das Divisórias, né, aconteceu. Ela veio como uma ideia de ter soluções, teto, parede e piso. Então, hoje a Shopping é uma referência nesse segmento. Mas me conta uma coisa, Juliana. Quando você fala em soluções, a gente já fica pensando assim, que o que você estava fazendo quando você trabalhava para terceiro, você via que tinha coisas para serem melhoradas. É mais ou menos isso. E você pensou, poxa, na hora que eu abrir o meu negócio, eu vou poder aplicar essas ideias que eu tenho. Tem mais ou menos sentido isso? Tem essa sintonia de sempre o que a gente vive, né, a gente quer para o próximo. A ideia é essa. Esse foi o caminho de pensar que quanto menos pessoas, equipes e profissionais você tiver na tua casa, menos dor de cabeça. Quando você pega o teu telefone numa listagem lá, que vai ter o gesseiro, vai ter a elétrica, vai ter a pintura, vai ter o encanador, o cara do piso, aí vai ter o rapaz do ar-condicionado. Se tu tiver tudo num lugar só, é muito mais fácil, né, de resolver num único... E como, Juliana, que essa filosofia, a Shopping das Divisórias tem essa filosofia do respeito ao cliente, né? Como é que isso foi introduzido na empresa desde o começo? Quando você começou sozinha? Quem é que trabalhava com você quando você teve a ideia de abrir a Shopping das Divisórias? Tinha muita grana para começar o investimento? É um segmento bem complicado, né? A obra em si, ela é complexa. Sim, eu tinha uma sócia que no caminho, né, ela foi desenvolver outro trabalho e eu acabei ficando aqui sozinha. Toda a equipe hoje é da Shopping das Divisórias, né? Tem que ser, porque a gente trabalha muito para dentro de empresa, no corporativo, e toda essa situação hoje, o Brasil, ele tem que seguir as regras com laudos, NRs, e a equipe é toda formada para isso. E a solução, a Shopping trabalha com gesso, com paredes, com acústico, com piso, rodapé, persiana, muita coisa. E esse caminho de entrar na tua casa, de pensar que você quer o melhor na tua casa, foi lapidado com a equipe aos poucos, né? A equipe, ela entra na tua casa, se apresentando, tendo cuidado. Você pode me entregar a chave da tua casa ou da tua empresa, pode viajar, vai voltar, tá tudo pronto. A gente já fez isso com várias empresas, inclusive franquias que não eram daqui. Eu administrei toda a obra, com todos os terceirizados, e com a nossa equipe, porque a nossa equipe é bem mais fácil, né? Mas essa responsabilidade de obra rápida, com responsabilidade dentro do processo, a gente foi ao longo do tempo melhorando, né? Ô, Juliana, você mencionou aí as normas, né? Quando você trabalha para uma empresa que exporta, ou tem que seguir certas normas, né? Para poder trabalhar lá dentro, fazer... intervenções dentro da empresa. Bem isso. E para isso, a empresa que se habilita para realizar um trabalho tem que cumprir certas exigências, e que são muitas, né? Como é que foi essa evolução desde lá do começo, ou quando você entrou, você já tinha experiência, já sabia que seria preciso essa qualificação da sua equipe para poder realizar esse tipo de trabalho? Então, quando a gente começou, eu já tinha conhecimento, porque a Shopping, ela veio no conceito de trabalhar principalmente com empresas, indústrias e empresas, no corporativo. Para trabalhar no corporativo, a gente tem que ter todas as normas, né?
e processos para toda a linha. Por exemplo, a gente vai trabalhar com os pisos, existe o respeito ali de seguir a obra no processo dela, mas o equipamento, a saúde da equipe, a melhor cola, acessórios, né, de uso. Então, algumas regras estão dentro das NRs, que eles fazem os cursos e treinamentos, e outras a gente vai melhorando para dar mais qualidade também para a equipe de obras. Agora a gente falou em empresa, né? Você presta serviço CNPJ para CNPJ, né? Isso. Mas isso não significa dizer que a Shopping das Divisórias não atendam residências. Que tipo de trabalho você faz na casa das pessoas normalmente? Qual que é o tipo de trabalho mais comum nas residências? Nas residências são os pisos, né? A Shopping trabalha com pisos térmicos, que são pisos térmicos, os pisos vinílicos e laminados, ou até o piso em manta também. Aí você quer reformar a sua casa, quer uma obra limpa, o piso vinílico, ele veio hoje, ele é um dos melhores produtos para colocar na tua casa. Ah, Ju, eu tenho lá uma cerâmica e não quero quebrar. A gente vai fazer toda uma preparação e vai colocar ele em cima do teu piso cerâmico. Então, tu imagina uma única equipe, não precisa ter pedreiro, não precisa ter mais ninguém, e a Shopping vai fazer todo esse trabalho para ti. Então você consegue ainda preservar o piso anterior e num segundo momento, se o cliente mais adiante quiser devolver um espaço alugado ou voltar para a formação original, ele pode remover esse piso. Existe essa solução, são pisos vinílicos. Existe o padrão do laminado, que é o piso de madeira, né? Paga o aluguel, não posso quebrar a cerâmica ou estragar ela, colocar nada em cima, porque tem o colado e tem o clicado. Então, a gente tem essas opções, né? Agora, qual é a característica que a Shopping das Divisórias tem que você citaria como um chamariz que faz com que os seus clientes procurem a empresa para realizar serviços? Quais que são as características principais do trabalho que você realiza lá? Dentro deste mercado hoje, o mercado de obras, as empresas, né, elas terceirizam muito. E o terceirizar na equipe principalmente piso, né, ele gera muita dor de cabeça. Porque o João, o Zezinho foi lá, foi terceirizado, ele não viu que a tua porta precisava ser planeada, daí arrasta, estraga o piso, e depois você não acha mais o João. Então, uma das referências principais é que a gente tem uma equipe nossa, né? Ela é totalmente lapidada dentro de um processo de execução de trabalho ali desse produto, para trabalhar dentro da tua casa. Então, a nossa referência é a nossa equipe. Desde o atendimento inicial, que é o nosso atendimento de vendas, eles têm cursos, né, e treinos, eles vão te dar uma aula, todas as tuas dúvidas eles vão tirar na tua compra, tá, para acertar o melhor produto, a classificação de uso, porque as pessoas pensam que só piso cerâmica tem classificação. Não. O piso laminado e o piso vinílico tem, mas eles têm outros nomes, né? E toda a nossa equipe tem esse treinamento. Então, começa na venda até o término, que é a nossa parte de obras de execução própria. E a divisória, ela é indicada em que tipo de obra? Quando que você recomenda a aplicação desse recurso para fazer as divisões de um espaço qualquer? Aí a gente vai subir um pouquinho. A parte de divisão hoje, os conceitos estão mais abertos, né? Eu trabalho 22 anos com obras. E alguns anos atrás a gente tinha esse conceito privativo, cada um na sua sala, a produção era um tipo, hoje é outra. Tem mudado bastante. Mudou. Isso. Então o conceito hoje aberto, as divisórias caindo, né, o conceito de ter mais parede, se cria uma parede mais acústica ou para limitar realmente algum ambiente do outro. E as divisórias tipo Eucatex, elas caíram o uso. Hoje são as divisórias de gesso, divisórias de vidro. Existe algumas trabalhadas, né, articuladas, mas ainda se tem bastante opção de divisões com essas divisórias de obra rápida. E talvez a característica principal seja justamente a agilidade para realizar o trabalho, né? Esse o principal conceito da divisória é a rapidez de tanto fazer a instalação quanto a retirada mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que, de repente, se tem, a gente não nota. Se tira, a gente acha que está faltando alguma coisa, mas não sabe o que é. Fala um pouquinho sobre os rodapés. Me parece, porque, pelo menos para quem é leigo no assunto, se tem rodapé, você olha aquilo lá e você vai, tá bem acabadinho, bonitinho, mas você nem percebe o que é, né?
Agora, se não tem, você pensa, poxa, tá faltando alguma coisa aqui, não ficou legal, né? Como é que é essa relação do rodapé com esse tipo de trabalho que vocês realizam? É o principal acabamento do piso, né? Assim, hoje, os pisos vinílicos e laminados, eles têm uma dilatação. Essa dilatação que a gente deixa entre a parede e o piso, para justamente ele trabalhar, hoje é prédio, nem importa se é casa térrea, ele trabalha. Então, essa dilatação você se obriga a colocar um rodapé. Quando você coloca ele, você diz, nossa, como é que não tinha esse rodapé aí antes? Uhum. Ele faz, assim, uma diferença na elegância do teu ambiente muito grande. E ele veio agora para ficar, né? Porque tem tantas opções. Tem os rodapés de poliestireno, que é o padrão branco, mas veio amadeirado, tem cinza, tem dourado, tem efeito cromado, rendado, tem muitas opções. A gente parte sempre do branco, que é o principal. No tempo, quando veio a pandemia, eu digo que foi um divisor de águas. A pandemia vendeu mais rodapé, a parte de instalação de rodapés, ou o próprio produto dizendo que a mulher, certo, estava dentro de casa com o marido lá, ela olhava, né, dizia, olha, tá precisando de um rodapé aqui. O que a gente vendeu de rodapé na pandemia não foi pouco. Então foi positivo, pelo menos nessa aspecto. A pandemia a gente sobressaiu bem com a venda de rodapés. Agora, isso é um negócio legal de falar, porque às vezes o vendedor vai querer, eu acho que o senhor deveria comprar também um rodapé, né, para ficar um acabamento melhor, e a pessoa às vezes acha que está querendo me empurrar aí mais um serviço, um produto, né? É que hoje o rodapé ele não veio só como um acabamento, hoje você tem a opção de colocar fiação atrás dele, então ele já vai ter um espaço atrás, que já vem todos os fios por acaba dentro. Sendo prático. Então você tem uma utilização, né, não é só a parte de acabamento, além de ser essa dilatação que eu comentei que é necessária, né, do piso. E como que vocês da Shopping das Divisórias orientam os clientes sobre detalhes que fazem a diferença quanto à durabilidade? Que tipo de cuidado a pessoa que adquire o produto e o serviço de vocês devem ter? Tá, cada produto, como a gente tem uma gama, né, de produtos bem grande, que ele pode ir do teto ao chão, cada produto tem alguns cuidados, mas persianas, por exemplo, a Shopping das Divisórias vende, ela é escolhida, né, desde o modelo, o tecido, e feito a medição no teu ambiente. Então, assim, aí vai ser escolhido, olha, eu tenho um quarto, uma sala, eu quero uma persiana que faz o fechamento total, privativo, BK, eu preciso de uma persiana dentro de um guia, existe toda uma solução para todo o teu... Existe persiana que tem proteção UV, né? Persiana que vai te dar a economia quando você... Existem algumas persianas tipo tela, que elas são feitas à base de PVC, com fibra de vidro, que ela vai te dar economia no teu ar-condicionado, sabia disso? Imagina, então acaba sendo um bom negócio também, então, até você economicamente. E o cuidado, por exemplo, de uma persiana, né? Algumas você mesmo vai conseguir fazer a higiene dela. Outros, alguns tipos de tecido, você vai precisar mandar lavar e a gente tem toda a orientação para isso. Quando se trata de um piso, daí a recomendação é de acordo com o manual do fabricante, cada fábrica tem o seu... basicamente ali tem um padrão, mas aí algumas marcas têm algo a mais que a gente indica e ajuda o cliente com isso. Me fala um pouquinho, Ju, sobre a questão do piso vinílico comparado a outras opções. Quais as principais vantagens dessa solução de piso em relação aos demais? Quando que ele é mais indicado? É só uma questão estética? É só uma opção? Como é que você argumenta quando você oferece esse tipo de piso para os seus clientes? Então, de tudo que a gente trabalha, a menina dos olhos é os pisos vinílicos, é o produto que eu mais gosto de falar. O piso vinílico ele veio como um material a mais, porque você sabe do que ele é feito? Não. Não? Ele é feito de PVC. PVC, que é a mesma coisa que os canos e conexões ali, né? A base, a matéria-prima dele, sim. Aí ele veio portanto, como resistente, duradouro, desde que não tenha sido reciclado. Ah, tem isso? Tem. E como se sabe se ele foi reciclado ou não? Tem uns segredinhos que eu vou te contar. Ah, é? Olha tá? aí. Vamos deixar mais pra frente, Perfeito. Porque é bem interessante esse produto. Uhum. Eu gosto de falar dos pisos vinílicos, uma porque ele é sustentável, a gente precisa se preocupar com a natureza, né? Você vó logo, e eu penso assim, o meu neto precisa ter essa natureza, esse futuro garantido. Então, assim, quando a gente compra um piso vinílico reciclado,
Você já conhece o plástico? Quando ele tem a molécula dele virgem, ele é maleável. E quando a gente tem esse produto reciclado, ele acontece o quê? Ele quebra. Ele não resiste ao tempo. Então, o que era para ser bom, né, vai ser algo que vai dar problema na tua casa, você vai querer arrancar este piso e você vai jogar onde? Vai jogar na natureza, no lixo. E aí a gente falou de um produto que vai levar não sei quantos milhões de anos para se decompor, porque é um plástico que foi já quebrado, né? Já foi reciclado e ele vai ficar lá. Então, hoje o piso vinílico, desde que tenha todas essas características, né? Ele vai ser durável, esteticamente ele é muito mais bonito, aconchegante. Ele veio no efeito da madeira, mas hoje as fábricas estão recriando. Eu quero um piso térmico, né? Você não vai ter tapete dentro de casa, você vai andar descalço. Ele é um piso bonito, fácil de limpar. Como assim piso térmico? Esclareça isso para um ignorante. Eu vou botar uma meia quando tiver frio para andar no piso. Não precisa. Não precisa? Não. Como ele não... A gente classifica, né, as linhas, linha fria e linha térmica. E os pisos laminados, pisos vinílicos em réguas de PVC, manta, que é borracha, eles têm essa classificação de piso térmico, que ele não vai ser um piso frio. Então, você vai colocar... se tu tiver 2 ambientes na tua casa, linha fria, linha de laminados, por exemplo, você vai conseguir identificar perfeitamente a diferença de temperatura, porque ele é a temperatura ambiente. Perfeito. Tá? E a limpeza desse material? Pode ser feito com qualquer tipo de produto? Como que é o cuidado? Maravilhosamente fácil. Para mulherada, né, em casa aí, ó, que tem filho pequeno. Os pisos vinílicos, principalmente falando, eles são os pisos mais fáceis de fazer a limpeza. Um próprio detergente neutro, não precisa usar cera, não precisa usar nada. Vai passar aqueles robozinhos, deixa lá ele tirando o pó, vai pegar um pano bem torcido com detergente neutro, nenhum produto abrasivo, né? Nenhum piso requer produto abrasivo, mas o vinílico laminado menos ainda. E você vai fazer uma limpeza muito fácil dele. Algumas cores camuflam muito a limpeza, sabe? Você vai limpar o teu piso lá daqui uma semana e vai dizer, nossa, como estava sujo, e não parece. Porque a madeira tem esse efeito. Mas como eu falei da recriação de algumas linhas, as fábricas estão imitando hoje. Você olha no chão, você não disse que é um piso térmico, né? Que ele veio em placas, imitando concreto, e são tudo pisos vinílicos. Tá? As fábricas estão dando uma recriada. Mas você prometeu pra gente que ia revelar um segredo a respeito do piso. É? Né? É interessante, né? É importante. Então, eu vou dar uma dica aqui que ela vale ouro. Eu entendo que quem quer comprar um piso vinílico com tantas opções no mercado, se você vai lá na nossa loja, a gente tem um showroom com várias amostras. Só que você foi em outra loja, você vai, né, em várias opções hoje no mercado. Quando você vai comprar um piso vinílico, você pega a régua do piso e você enrola ela. Quando você enrola essa régua, e ela vai voltar, né, na forma que ela estava antes, sem quebrar. Esse piso ele foi feito com a base da matéria-prima dele virgem, que é o PVC. Tá? Porque no olhar, né, você vai pegar a régua, tocar, você não consegue identificar. Parecem iguais. Todas são iguais. E daí o vendedor lá, ele vai tentar, né, te vender. Piso muito barato, desconfie, porque muita coisa vem da China, né? Não quer dizer que vem da China é ruim, porque 80% dos pisos estão vindo de lá. Mas lá tem, sim, né, maquinário e produtos, né, de matéria-prima boas, que o piso vinílico ele tem que ter até 80% de matéria-prima virgem. E toda a composição do resto para ele ser bom. Então, se você enrolar e ele fizer clac, quebrou, não, ele é piso reciclado. Muito fácil. Ficou fácil para identificar. É piso barato. Ô Ju, uma outra coisa, por exemplo, a gente vai comprar uma roupa numa loja, aí a vendedora ou o vendedor, isso aí ficou legal, mas às vezes o cara fica pensando, ficou horroroso, mas já que ela gostou, tá tudo certo. Vocês fazem algum tipo de consultoria, por exemplo, para combinar com o ambiente? Alguém vai lá antes, vocês alertam o cliente, olha, você escolheu tal cor, mas talvez, porque aqui é muito escuro, é muito claro, talvez a solução fosse esse outro modelo. Existe esse tipo de consultoria na Shopping das Divisórias? Perfeito essa pergunta. Hoje, as pessoas estão colocando piso e eu mesma, na minha casa, a gente fez uma casa de sítio. Quando eu coloquei no projeto uma cor mais rústica, mais amadeirada, puxando para o quente, aí toda a iluminação era o quê? Amarela.
Aí você pega um piso quente com uma iluminação amarela, vai acontecer o quê? Chega a ser bizarro a diferença do que a gente colocou no projeto, do que a gente imaginou daquela cor de piso no local. Porque na prática, né? Na prática. Então, assim, tudo vai depender realmente da tua marcenaria. Eu tive uma cliente que fez esse argumento, disse, nossa, esse piso aqui não é o piso que eu escolhi na loja de vocês. Mas por quê? A marcenaria dela era escura. Na verdade, era exatamente o piso que ela tinha escolhido. Era o piso que ela escolheu. Só que quando eu trago da nossa loja, que é uma loja clara, paredes brancas, luz branca, para não interferir na cor real do piso, né? Uhum. Porque a luz branca é a cor real do piso. Uhum. Quando eu levo para casa, eu tenho uma luz amarela, por exemplo, aquela cor vai mudar. Certo. Tá? E aí a marcenaria mais escura. Então, toda essa composição, a gente prefere sempre dizer para o cliente, olha, leva o piso, nossos vendedores pegam as réguas escolhidas em tamanho real, vai levar lá na tua casa, no teu apartamento, vai colocar ela, né, na tua luz e lá a gente vai identificar se é a melhor cor para o teu ambiente mesmo. Isso é um cuidado importante, né? É importante, porque tu vai olhar todo dia aquele piso e vai dizer, nossa, eu não gosto desse cara que está aqui na minha casa, já pensou? Já pensou? Ô Ju, e o acabamento em gesso no teto é cada vez mais procurado para embutir iluminação, disfarçar uma estrutura qualquer. Que outros benefícios o Shopping das Divisórias oferece para clientes que optam por essa solução de gesso? O que dá para fazer com o gesso para deixar o ambiente mais bacana, mais legal em casa? Então, o gesso, ele é uma forma rápida, né? Eu não digo que ele vai ser tão limpo, porque a shopping não faz a bagunça. Quem faz a bagunça, na verdade, é o pintor, né? O pintor, daí a gente não tem culpa. Não tem né? o que fazer a respeito. O pintor, ele vai dar uma bagunçada lá no que a gente fez. A gente executa todo o rebaixo, vai trabalhar ali se tu quer uma sanca. Hoje o mais clean, o mais limpo tá mais em alta, né? E aí as fitas LEDs, a gente vai dar orientação, a gente tem alguns parceiros, né, na parte elétrica, para te orientar o melhor tipo de iluminação, mas a parte do gesso hoje, ele veio pro teu ambiente numa forma de, eu preciso trabalhar ali todos os dutos do ar, a parte, mudar, né, renovar essa parte elétrica, daí o gesso vai dar o requinte, né, necessário. Agora, você mencionou a questão do pintor, que não é atribuição de vocês, obviamente, mas é inegável que todo tipo de obra, seja na empresa, seja em casa, acaba provocando algum transtorno, né? Principalmente para aquele cara que é meio, puxa, vão ficar mais do que tanto tempo. Como é que a equipe de vocês lida com essa expectativa do cliente, garantindo uma experiência mais tranquila? Porque às vezes a obra está andando e tem pessoas em casa, ou no trabalho, a empresa segue trabalhando, não pode parar, né? E a obra está em andamento ali. Então, a shopping, ela, com a experiência que a equipe tem, até a minha própria experiência, a gente monta um cronograma, né? Quando tem muitos profissionais ali na área, por exemplo, a gente está executando uma obra agora que tem 12 equipes, tirando a equipe da shopping, trabalhando nessa obra. Então, ela é bem complexa, porque ela vai da parte do gesseiro, que é a nossa equipe, daí eu tenho a parte da elétrica, a parte da pintura, a parte lá de som, que eles vão embutir no gesso também, porque é uma necessidade da empresa. Aí vem a marcenaria, então imagina quanta equipe numa obra. É montado um cronograma, o que vem antes, o que vem depois, porque senão assim, a shopping vai lá, fechou o teu gesso, conforme o projeto ou a tua necessidade. Fechei todo o teu gesso, o rapaz da elétrica vem, abre tudo, igual um tatu lá, acaba com o teu teto lindo e maravilhoso que a gente fez, né? E vai olhar para ti e vai dizer, então, aqui não era luminária, pegou num perfil, vai ter que mudar. A gente até dá um auxílio, ajuda, fecha tal, mas vai dar retrabalho para o pintor, não vai ficar alinhado, então a gente monta o cronograma, é o melhor a se fazer. Uhum. Porque eu entendo que você às vezes não tem essa expertise de dizer, não, mas vem elétrica primeiro, não, fecha o forro primeiro, não, vem, o pintor é o último desses três, né? Mas quem que vem, a elétrica ou o gesso primeiro? Uhum. Então a gente faz o estrutural, uma dica legal agora também que eu vou dar. Entra com a parte estrutural do gesso, porque ele é estrutura metálica, o gesso acartonado que a gente faz, né? Faz a elétrica e depois a gente fecha. Tá aí, mais uma dica da Ju, do Shopping das Divisórias. Agora, para a gente concluir esse nosso bate-papo, os clientes sempre ficam preocupados com orçamento, né? E quem está vendendo, eu sei porque eu sou vendedor também, a gente sempre procura demonstrar para a pessoa que é acessível, que as condições são facilitadas. Então, como é que é essa relação da abordagem do cliente
para oferecer o orçamento, ele é completo, vocês chamam atenção para todos esses aspectos que você acabou de se referir, inclusive com relação a gesso, elétrica, enfim? Então, a gente monta assim, o cliente ele já traz para a gente a necessidade dele e geralmente, né, a obra ela tem, por exemplo, tanto no piso quanto no forro, que são 2 produtos que se tem várias opções, né, vamos dizer assim. Quando você entra parede, persiana, não tem muita opção, é aquilo e a gente só vê a classificação de uso. Mas o forro, por exemplo, se você comete esse erro, você vai gastar mais. Por eu não saber, e às vezes você não tem obrigação, ou não tem um profissional, o engenheiro, o arquiteto, o design acompanhando a tua obra. Então, a gente orienta por nós ter esse conhecimento. Uma das coisas importantes no orçamento é a gente saber a tua necessidade. Por exemplo, você vai colocar um piso, classificação lá de alto tráfego na tua casa, tem necessidade? O que é classificação alto tráfego? Classificação de uso, que a gente diz, são pisos que ele tem capa ali em cima, né, na impressão, ele tem um overlay em cima dele, que são capas que vão de 0,10 a 0,70. É a capa de uso, é uma camada que vai dar resistência ao risco, né? E, por exemplo, se você tem pet na tua casa, você tem? Tem cachorrinho? Sim. Se você tem um cachorrinho, eu vou te dizer assim, olha, você precisa colocar um piso que ele tenha capa acima de 0,30 ou igual a 0,30. Por quê? Ele vai dar resistência pro teu cachorrinho. Com as patinhas do cachorrinho. Não riscar o teu piso vinílico, né? Então, essa classificação, no mesmo tempo que você vai gastar um pouco mais no teu orçamento, mas lá na frente você vai economizar, porque senão não vai dar 2 anos, você vai ter que trocar o piso. Uma dúvida. Se por um acidente qualquer, na remoção de algum móvel em casa, o piso ficou danificado. Tem condições de fazer reparos depois de muitos anos ou é complicado? E qual é o tempo que dura um piso desses, em geral? Tá, vamos lá. Essa pergunta é bem interessante, é uma das né, maiores dúvidas das pessoas em si hoje. Você, quando vai comprar um piso, você tem que entender primeiro a diferença ali do laminado e o vinílico, né? E a gente vai te orientar. Então, a diferença. Não, eu quero piso vinílico. Piso laminado de madeira, ele tem uma vida útil. O fabricante ele vai dar lá de 10 a 15 anos. Passou disso, está no lucro de você cuidar bem. Eu tive um cliente que tinha 22 anos e o piso laminado estava bom, né? O reparo no piso laminado é mais complicado, porque ele é um sistema de macho e fêmea, como se fosse um encaixe. Sim. E que quando eu der um problema no meio da tua sala, você vai ter que desmontar todo o piso, né? E remontar de novo ele. Mas não significa que é impossível. Não, é possível. Talvez não fique tão bom. O laminado é exatamente isso, né? Por exemplo, você tem que ter o piso. Júlia, eu tenho 10 anos no meu piso, sobrou uma caixa lá que eu guardei para futuras manutenções. Esse é outro conselho que a Shopping dá. Sobrar a venda de uma caixa a mais para você guardar, para futuras manutenções. Mais adiante pode ser muito útil. Pode ser que saiu de linha o teu piso, e aí você vai fazer como, né? Então é uma preocupação até para quem está pensando em trocar o piso. Já o piso vinílico, não. Eu digo que o piso vinílico, eu brinco muito com o meu cliente, que ele é a 8ª maravilha do mundo. Por quê? Porque ele é um piso muito fácil. Em meia hora, eu mesma, com um aquecedor, vou na sua casa, removo o teu piso danificado. Eu tive uma cliente que ela foi viajar, o cachorrinho fez xixi. Se você limpar, né, como ele é ácido, você limpou na hora Tá tudo bem. Tá tudo bem, não vai dar problema. Aí, se você não viu, ficou lá 1 dia, 2 dias, não é que vá dar problema, ele vai corroer a capa, que é a parte bonita ali da cor amadeirada, ou enfim, a cor escolhida, né? Então, a gente vai vir com um aquecedor a quente, eu vou aquecer o teu piso, aquela régua pontual, e vou fazer a manutenção, e vou trocar. Daí, lembra que eu te falei que você tem que ter uma caixa a mais? A gente vai pegar um piso seu, eu vou colocar ali, eu vou sair da tua casa, ninguém vai dizer que você teve um problema no teu vinílico. E isso com rapidez e limpeza. Perfeito. E o piso, assim que ele é instalado, quanto tempo que ele precisa para ele estar em condições de uso? É imediato? Tem que esperar algum tempo? Na mesma hora. Na mesma hora ele já está em condições? Inclusive, eu sempre gosto, né, de orientar o cliente. A gente acabou de colar, pode andar em cima. Sem problema. Ele ajuda, né, na fixação da cola, mais ainda. Perfeito. Ô, Ju, hoje em dia, a Shopping das Divisórias sai prospectando clientes, ou vocês já estão num estágio que as pessoas vêm pelo diz que me diz que o Shopping das Divisórias é bom, vai lá que é garantido? Como é que está esse trabalho de vocês? Então, graças a Deus, a gente hoje já com 10 anos, né, a gente vai fazer 10 anos de casa,
E esse mercado, eu digo, a gente é merecedor de estar aqui, né? Nessa cidade tão maravilhosa. E não, todo o nosso cliente, ele vem realmente de indicações, de plataformas de vendas que a gente tem. E porque a Shopping hoje, se você for no Google, né? Ela é a melhor empresa avaliada nesse segmento, né? Então, por tudo isso e todo um trabalho dedicado de conhecimento, de qualidade de produto, de respeitar processo, porque obra, o principal de tudo é respeitar processo para dar certo. Não adianta a gente atropelar. Às vezes eu tenho clientes assim, nossa, quando está chovendo, por exemplo, né? Quase não chove na nossa cidade. Eu preciso ter um respeito de entender que, Ju, eu vou trabalhar com cola, eu vou colar o teu piso. Neste dia, não tem um rendimento bom de obra, porque a cola, eu dependo do ar mais seco, para ela ter evaporar, né, os componentes dela, e ela dá o toque de cola. E com isso, a nossa umidade, quando chove demais, tal, então eu sempre digo assim para o cliente, ó, respeita o processo. Eu tenho que falar não para poder se respeitar essa obra, no final ficar perfeita, que senão dá problema depois, sabe? Ô Ju, e quem quiser conhecer a Shopping das Divisórias, além da internet, que é fácil de localizar, é só procurar lá Shopping das Divisórias, mas quem quiser ir pessoalmente, ver os diferentes tipos de piso, qual é o endereço, qual é o horário de atendimento de vocês? A gente vai ficar bem feliz em receber vocês. A gente tem um showroom hoje ali na Avenida Marquês de Olinda, né? Eu estava até brincando sobre nomes de rua. Se colocar no Google tem que ser Rua Camboriú, tá? Então a gente tem um showroom lá, né? Número 4370, sala 3, tem várias amostras de produtos, uma equipe de vendas especialista para te atender e tirar todas essas dúvidas técnicas, inclusive. E as melhores marcas estão do nosso lado, tá? O nosso horário hoje é horário de segunda a sexta, né? Horário comercial ali. Mas, às vezes, eu tenho aquele cliente, Ju, preciso de pós-horário, preciso no horário de meio-dia. Pode agendar que a gente atende. E o telefone? Tem vários telefones, mas hoje ainda se usa o fixo, né? É difícil, né? Ainda se usa Quando o fixo. toca, a gente se assusta. Né? Tem os telefones de WhatsApp, né? Que são os nossos canais de atendimento, principalmente para o cliente que tem mais dúvida técnica. Que inclusive estão disponíveis nas redes sociais, né? Então, a gente tem a nossa página de Instagram, que é um sucesso. Lá a gente coloca antes e depois, que todo mundo adora. A gente tem processo de obra, tendências, dicas, curiosidades, porque esse segmento tem, viu? Tem muita dúvida, assim, que você para pensar, nossa, nunca parei para pensar nisso, né? E a gente tira todas essas, coloca tudo isso lá, tá? Mas para os saudosistas, o telefone fixo? 3029 0338 e 0337 no final ali. Bacana! Conversamos com a Juliana dos Santos, fundadora da Shopping das Divisórias. Obrigado por ter vindo. Volte sempre, Ju. Obrigado vocês e tamo junto aí. Hoje falamos aqui do Shopping, da Shopping das Divisórias. Tchau, pessoal.